Vamos começar pelos atalhos. Antes de modificar qualquer atalho, eu gosto de selecionar aqui o esquema de atalhos compatível com o Photoshop. Porque sim, eu sou uma dessas pessoas tristes que veio do Photoshop. Então eu seleciono esse esquema aqui e ele vai modificar os atalhos padrão do Krita para atalhos mais parecidos com o do Photoshop. Mas mesmo assim eu vou alterar esses atalhos. E eu posso fazer a mesma coisa aqui no Canvas Input Settings. Eu posso vir aqui e selecionar a compatibilidade com o Photoshop. Mas é só para ficar um pouquinho mais parecido, beleza? Vamos modificar aqui alguns atalhos. Eu gosto de trabalhar de uma forma um pouco diferente do que vem por padrão, que é deixar todos os atalhos na minha mão esquerda, como se eu estivesse jogando um jogo aqui no PC. Então eu uso muito o AWSD e as teclas que estão próximas desse meio. Desse jeito, eu não preciso ficar movendo muito a minha mão, tentando encontrar outras teclas na hora de trabalhar. Isso se faz muito necessário porque eu passo muitas horas no computador pintando, então quanto menos cansativo for esse processo de ficar procurando os meus atalhos, melhor. Fica muito mais intuitivo para mim usar essas teclas que a gente usa em jogo, por exemplo. Então vamos começar aqui. Você pode procurar diretamente aqui no menu os seus atalhos, por exemplo, na parte de pintura e tal. Ou você também pode usar aqui a barra de pesquisa, digitando ou o atalho atual. Então, por exemplo, se eu pesquisar por Z, ele vai procurar tanto os atalhos que se utilizam dessa tecla, quanto outros itens que têm Z no nome. Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo visualizar que o Z está sendo usado para esse mutate, que é uma função que eu particularmente não vou usar. Então, eu posso selecionar esse atalho e colocar em Custom e deixar ele em nenhum. Se eu quiser selecionar uma tecla para esse atalho, eu clico aqui e eu aperto no meu teclado qual é a tecla que eu quero usar. Nesse caso, eu não vou usar nenhum, eu vou deixar em None mesmo. Se você clicar nesse outro ícone aqui da direita, ele vai remover o atalho que já foi selecionado. Então eu vou deixar em Custom, e eu já explico o porquê que eu tirei esse atalho. E aqui nos atalhos eu vou pesquisar Brush Size. Pesquisando por Brush Size, agora eu encontro o título desse atalho aqui, que é aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Isso vai funcionar tanto para o pincel normal, para borracha e para qualquer outra ferramenta que usar esse atalho aqui. Para diminuir o tamanho do pincel, eu clico aqui no atalho, você pode clicar em Custom ou clicar direto aqui nesse botão e já apertar a tecla que você quer usar para esse atalho. No meu caso, eu gosto de usar o A. Para aumentar o tamanho do pincel, eu gosto de usar a tecla D. Nesse caso, ele vai me avisar que esse atalho D está sendo já utilizado por outro atalho. Se eu clicar em Reassign, ele vai tirar a tecla D da ação Set Foreground and Background Colors to Black and White. Como eu não uso muito essa função, eu vou clicar em Reassign. E aí, se eu pesquisar aquela outra ação, você vai perceber que agora ele não tem atalho nenhum. Beleza? Agora que eu já expliquei tudo, eu vou mostrar os outros atalhos que eu uso de uma forma um pouco mais rápida, tá? Eu gosto de usar um atalho para Lasso Tool. Aqui no Krita, a Lasso Tool se chama Freehand Selection Tool. E eu vou usar o atalho S. Eu gosto de usar outro atalho para flipar horizontalmente a minha imagem, mas só a prévia da imagem, não a layer. Aqui no Krita, isso se chama Mirror View. A gente tem algumas opções para o Mirror View. Por padrão, ele vai dar Mirror, né? Ele vai flipar a tela aonde meu mouse estiver posicionado. Eu gosto dessa função particularmente, então eu vou usar essa mesma ação. Vou selecionar aqui e vou trocar esse atalho para Ctrl F. Vou clicar em Reassign. Agora eu quero colocar um atalho para dar toggle, para habilitar e desabilitar uma função de travar a transparência da minha layer. Ou seja, se eu pintei algum pixel nessa layer, quando eu travo a transparência dele, ele não me permite pintar pixels novos. Ele só vai me permitir pintar dentro desses pixels. Esse atalho que eu estou falando é o Toggle Layer Alpha. E aqui eu vou selecionar o atalho para T. Eu vou usar a tecla T. Eu gosto de usar aquela Magic Wand, que é aquela seleção mágica do Photoshop também. E aqui no Krita, ela se chama Contiguous Selection Tool. Eu gosto de usar o atalho W. Lembrando que eu vou mostrar mais atalhos assim que eu instalar os plugins. Antes de continuar, eu quero dar uma olhadinha aqui nesse Canvas Input Settings, porque tem algumas configurações por padrão do Krita que eu não gosto muito. São as configurações principalmente do Rotate Canvas e do Zoom Canvas. Vamos começar pelo Rotate. Eu quero colocar um atalho para eu rotacionar o meu canvas assim que eu pressionar R e clicar com o meu mouse. No Krita, por padrão, para você entrar no modo Rotate, você precisa selecionar Shift e botão do meio. Eu vou trocar esse atalho. Clica 2 vezes nele. No Mouse Button, eu vou usar o botão esquerdo do mouse, então eu clico aqui e clico mais uma vez com o botão esquerdo do mouse. E no Modifier, eu vou colocar a tecla R.
E aqui em cima tem uma ação de resetar a rotação. O atalho é 5, mas eu prefiro usar Shift R. Para rotação é isso, agora eu venho em Zoom Canvas. E por padrão, para você usar o modo Zoom do Krita, para você se aproximar e se afastar do seu canvas, você pode usar a rodinha do seu mouse, o que eu gosto também, acabo usando, mas eu também quero colocar o atalho no Z com o clique do mouse. Por padrão, o outro atalho, além da rodinha do mouse, é Ctrl, botão do meio do mouse. Eu vou trocar esse atalho. No mouse button, eu vou colocar o botão esquerdo, clica 2 vezes, e depois eu vou trocar a modifier para Z. Por isso que eu já tirei aquele outro atalho de teclado daquele modo Mutate. Enfim, aqui você também pode colocar outras ações que envolvam o zoom. Eu particularmente não uso outras ações, mas talvez você queira utilizar algum atalho para essa opção aqui, para ajustar o seu zoom na largura do seu canvas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Shift Z. Outro atalho que eu gosto de modificar aqui no Canvas Input Settings é o atalho para selecionar a minha layer de cima. A gente vem aqui em Select Layer, e esse atalho serve para basicamente aonde você clicar na sua imagem, ele vai selecionar a layer correspondente àquele pixel específico. Eu uso muito isso. Eu gosto de usar o Ctrl clique do mouse. Então aqui a gente pode selecionar um atalho para essa ação, botão esquerdo do mouse e a modifier Ctrl. De atalhos é basicamente isso, mas eu vou aproveitar que eu estou nas configurações aqui do Krita e eu vou aqui em Color Management, venho em Soft Proofing e eu vou trocar esse Model para Grayscale e vou trocar esse Relative para Perceptual. Isso vai fazer com que toda vez que eu apertar Ctrl Y, ao invés dele me dar uma pré-visualização de CMYK, ele vai trocar a pré-visualização para Grayscale. Dessa forma eu consigo consultar os valores da minha imagem de uma forma muito fácil. Mas se você trabalha com CMYK, talvez você queira utilizar o CMYK aqui para toda vez que você apertar Ctrl Y, ele troca o perfil de cor para CMYK. Lembrando que ele vai trocar só a pré-visualização dessa imagem e não vai modificar a layer, a imagem em si. Então, quando você salvar a imagem, mesmo que esteja nessa pré-visualização em escala de cinza ou em CMYK, ela vai ser salva com o perfil de cor padrão do Krita, e não esse soft proofing. Aqui em Performance, eu também gosto de trocar a localização das pastas que o Krita salva os arquivos cache. Isso é só porque eu tenho vários HDs e eu tenho alguns HDs antigos que eu acabo usando para essa função. Então, se você quiser alterar, é nessa parte aqui do Krita. No caso, ele está salvando os arquivos temporários do Krita no C2 Eu quero jogar isso em outro HD. Só para comentar rapidamente também, nessa aba de Display, eu não recomendo que você altere as configurações, a não ser que você tenha problemas de desempenho no Krita. Eu já tive problemas com o Direct 3D do Krita, eu tive que usar o OpenGL, mas era num computador antigo. Nesse computador, se eu tento usar o OpenGL, o Krita acaba travando muito e às vezes ele nem abre. E se você estiver passando por esse problema do programa nem abrir, você vai precisar resetar as configurações do seu Krita. E para fazer isso, você abre aqui o seu File Explorer. Na barra de endereços, você vai digitar porcentagem appdata, appdata, e depois porcentagem de novo. Vai para a pasta appdata e na pasta local, você vai encontrar um arquivo chamado KritaRC. Se você deletar esse arquivo, ele vai basicamente resetar suas configurações e pode ser que resolva o seu problema, lembrando que você só vai querer fazer isso se o seu Krita não estiver nem abrindo. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube e você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.